Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Convido a congregação para abrir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Glória a Deus. Velho Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, da palavra do Pai, da palavra do Senhor. Se você localizou, basta dizer amém e nos colocarmos de pé em reverência ao Senhor, Criador desta palavra. O verso 1 ao verso de número 15. Vou estar lendo com a igreja, para a igreja ouvir. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde os mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão os teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, o Roboão, lhe disseram: Assim falarás a este povo, que disse: Teu pai te fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, ao 3º dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra, em o nome de Jesus. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor. Queria continuar nesta manhã de domingo, falando um pouquinho para vocês sobre os reis de Israel. Domingo próximo passado, na parte da manhã, para quem estava aqui de manhã, domingo passado, você deve ter ouvido nós pregarmos a palavra do Senhor Deus falando sobre o rei Ezequias. E como falamos que o rei Ezequias, ele abriu as portas do palácio, abriu as portas da sua casa para os visitantes da Babilônia, o que foi uma péssima escolha do rei Ezequias. Hoje eu quero vos falar, nesta manhã de domingo, um pouco sobre o rei Roboão, talvez um pouco também do rei Jeroboão. O fato é que Roboão, ele era filho de Salomão. Salomão, o rei, havia morrido e Roboão é seu herdeiro, seu filho, e aquele que iria substituí-lo, Roboão, ia substituí-lo na liderança do povo. O fato é também que, apesar da sabedoria de Salomão, a Bíblia revela para nós, e a Bíblia ela é tremenda nesse tipo de ação,
porque a Bíblia ela não fantasia as pessoas, ela não coloca as pessoas num patamar de que elas só acertam e não erram, mas a Bíblia mostra as pessoas como elas são, pessoas de carne e osso, carne e sangue, pessoas que têm virtudes, pessoas também que erram, pessoas que falham também. Salomão tinha obtido sabedoria de Deus, sim, mas Salomão também tinha os seus erros. E um dos erros de Salomão é que justamente no governo de Salomão, o que aconteceu é que apesar da sua sabedoria, o governo de Salomão foi marcado, e é importante falar isso para a igreja, foi marcado por opressão ao povo. O governo de Salomão foi marcado por opressão ao povo. Bem como Salomão, ele instituiu uma cobrança insustentável e insuportável de impostos para o povo de Israel. Mas Salomão morreu, Salomão está morto, rei posto, rei morto, rei posto. E agora Israel deveria nomear, coroar um novo rei. O substituto era o filho do rei, era Roboão. Então, quando a nação se reuniu em Siquém, você vê isso no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, versículo 1, quando a nação se reuniu em Siquém, foi para fazer ele, Roboão, rei, agora de Israel. Entendeu a nação de Israel, entendeu o povo de Israel, que mudando o governante, saindo aquele que estava, entrando outro, até porque aquele que estava morreu, mas mudando o governante, entende o povo de Israel que a situação melhoraria para o povo. Esse é o entendimento. Mudando o governante, já que ele morreu, entrando um novo governante, o povo entende que a situação melhoraria para ele e o povo. Para isso, o povo toma uma ação, toma uma atitude. E liderados por Jeroboão, que no tempo de Salomão, ele busca asilo no Egito, onde a Bíblia, no versículo 2, nos informa que Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isso, que Roboão seria nomeado rei, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão. Então, através da liderança de Jeroboão, ou junto com a presença de Jeroboão, esse povo procura o rei que seria nomeado, o rei que seria coroado. Procura um novo rei, aquele que seria coroado, que seria Roboão, e chega para ele e fala: olha, nós estamos aqui, aproveitando a oportunidade que você vai se tornar rei hoje, aqui em Siquém, no lugar de seu pai, para pedir uma coisa a você, pedir o abrandamento das taxas. Pediu o abrandamento das taxas e também que você modifique a forma de tratamento do governo para conosco, o povo. E você vê isso em primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, você encontra este momento acontecendo. Este momento, entre o versículo 4, eles dizem assim: teu pai, Salomão, fez pesado nosso jugo. Agora, pois, Roboão, alivia a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele então responde ao povo e responde a Jeroboão, que praticamente era o porta-voz do povo: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. Assim disse o rei Roboão. Eu quero dizer para você, querido irmão e irmã, que o povo de Israel não era um povo ignorante. Não era um povo ignorante como pensava a classe elitizada daquela época. E a classe elitizada daquela época eu poderia colocar dentro desse contexto aqui como sendo Roboão e os seus amigos bem-nascidos, a quem ele se aconselhou depois de pedir conselho aos idosos, aos anciãos. O povo de Israel não era ignorante, como pensava Roboão e seus amigos bem-nascidos. A nação de Israel sabia que não bastava mudar as pessoas no comando do governo. O povo sabia disso. Não basta mudar Roboão e sair Salomão porque morreu. Não basta. Mas o povo sabia que tinha que se mudar a forma de pensar, a forma de agir do governo em relação a este mesmo povo. E nesse momento eu vejo uma conexão muito grande entre a história bíblica de Israel, deste momento da sua história,
com o momento atual que o nosso país, o Brasil, está atravessando. Vejo uma conexão muito grande entre o Brasil e o velho Israel, o Israel bíblico, o Israel do rei Roboão, o Israel do rei Roboão que assumiu após a morte do seu pai, rei Salomão. Porque não basta mudar, irmã Fátima Fagundes, as pessoas no comando do governo. Não basta mudar. Não basta tirar um presidente homem e colocar uma presidente mulher. Não basta tirar uma presidente mulher e colocar um presidente homem. Não basta mudar o sexo do governante. Não basta isso. Mas o que tem que se mudar, ou o que tem que se mudar, é a forma de pensar e a forma de agir dos governantes em relação ao povo por ele governado. Independentemente de quem seja o governante, a forma de pensar e de agir tem que ser modificada. Israel não é ignorante, o povo não é ignorante, o povo sabia disso. O povo vai a Roboão e fala: olha, teu pai nos fazia assim. O que nós estamos te pedindo é o abrandamento destas taxas, Roboão. Que você nos alivie desta dura servidão que o teu pai nos impôs, desse pesado jugo que ele nos impôs. E olha, se você fizer assim, versículo 4, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, se você fizer assim, diz o povo a Roboão, nós te serviremos. Porque o povo seria beneficiado. Se Roboão fizesse assim, se ele mudasse a forma de agir que seu pai estava agindo, e mudasse a forma de pensar o povo, de pensar como agir com o povo, que existia no governo de seu pai Salomão, com certeza ele ganharia o coração do povo, ou dos governados por ele. Mas infelizmente Roboão rejeitou, irmã Ana Cunha Massal, rejeitou o sábio conselho dos mais velhos, aqueles que aconselhavam a Salomão, os mais idosos, os anciãos, e ele preferiu então, ao ouvir depois o conselho dos mais idosos, ele prefere rejeitar esse conselho dos anciãos e prefere agora ouvir um outro conselho. Ele prefere ouvir o conselho dos seus amigos de infância, aqueles que cresceram com ele, os bem-nascidos que estavam com ele. Ele então aceita o conselho desses jovens, que na verdade diz assim: olha, você tem que fazer o contrário, você tem que ser mais duro do que teu pai. Se ele chicoteava com açoite, você tem que jogar escorpiões contra eles. Você tem que mostrar que o seu dedo mínimo é maior do que o lombo do teu pai, ou seja, a tua opressão tem que ser ainda maior do que teu pai Salomão impôs sobre esse povo. Foi esse coral Forças Angelicais, o conselho dos jovens amigos de Roboão, que deram a ele, e ele acatou, ele abraçou esse conselho dentro do seu coração. Ou seja, ele recebe o conselho que teria que superar a opressão do seu pai e esfolar o máximo um povo que já era sofrido, que era o povo de Israel. Claro, plena conexão com o Brasil atual, plena conexão com o nosso povo tão sofrido, que é o povo brasileiro. Essa escolha de Roboão, por aceitar o conselho dos jovens, ou o conselho dos seus amigos de infância, dos bem-nascidos, esse conselho lhe custou a divisão de toda a nação de Israel, em 2 reinos. Aí que aparece e surge o reino do norte e o reino do sul. Ocorre a divisão. Foi no reino de Roboão que ocorreu a divisão. Não foi no reino do seu avô Davi, não foi no reino de Salomão, seu pai, mas no reino de Roboão que houve a separação de Israel. 10 tribos para o norte de Jerusalém e 2 tribos, Judá e Benjamim, para o sul. A tribo de Judá e Benjamim fica com Roboão, é fiel a Roboão. E as 10 tribos do norte, elas vão ser fiéis a Jeroboão, e inclusive colocando ele como o rei das 10 tribos. Jeroboão então arregimenta 10 tribos, estabelece-se ao norte de Jerusalém, em Samaria. Já Roboão, ele ocorre a divisão no seu reino, e ele fica então, como eu disse, com Judá e Benjamim. E a sua sede do reino é em Jerusalém.
Roboão, com sua falta de sabedoria, e não estou criticando ele, porque também nós, por muitas das vezes, temos falta de sabedoria. Roboão, com a sua falta de sabedoria, ouviu o conselho de quem não sabia aconselhar. Vou repetir. Roboão ouviu conselhos de quem não sabia aconselhar. Ouvido o conselho de quem acha que governar é ser somente autoritário. Tem gente que acha que governar, ser chefe, ser líder, é ser somente autoritário. Ouviu o conselho de gente, os jovens, amigos de infância, que se achavam superiores aos governados, simplesmente porque eles eram governantes ou bem-nascidos. Com isso, ocasiona a separação entre as tribos de Israel no governo de Roboão. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero te falar um negócio nesta manhã. Cuidado, 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 cuidado de quem você está ouvindo conselhos. Cuidado. Cuidado de quem você está ouvindo conselhos. De quem você está ouvindo conselhos é gente de Deus? É? É? De quem você está ouvindo conselho é gente que tem o Espírito Santo na alma, no coração, selado com o Espírito de Deus? De quem você está ouvindo conselho é gente de paz? Gente de paz que está te aconselhando? É gente que te ama, e vou melhorar isso. É gente que te ama e ama os seus. É dessa gente que você está ouvindo os seus conselhos? Ou você está ouvindo conselho de gente que é interesseira, que está te aconselhando por interesse pessoal e particular, e você não consegue enxergar isso? Cuidado de quem você está ouvindo conselhos. Roboão causou separação entre as tribos. Ele causou mais. Ele causou separação com os angelicais. Diácono César, seja bem-vindo. Ele causou separação entre nós, causou separação de Diácono César entre irmãos. Porque Israel é um povo, e aquele povo era irmão um do outro. Como nós brasileiros somos irmãos, porque somos brasileiros. Nascidos na mesma terra, mesma pátria, passamos pelas mesmas dificuldades. As tribos separadas faziam parte do mesmo povo, portanto eles eram irmãos. Mas o mau líder, o mau presidente, o mau governador, o mau prefeito, o mau pastor, o mau administrador, o sacerdote do templo, ou melhor, o sacerdote do próprio ventre, o narcisista apaixonado pela sua própria imagem no espelho, ele causa mal. Ele causa mal não somente a si próprio, mas ele causa mal aos que estão ao seu redor também. Roboão, não aceitando a separação das 10 tribos, porque Jeroboão então foi a Roboão junto com o povo, fez a proposta, voltou 3 dias depois. 3 dias depois recebe a resposta que Roboão não aceitava o que o povo pediu, e que ele seria ainda mais duro que seu pai. Seu dedo mínimo, ou mindinho, seria mais grosso que o lombo do seu pai, e que seu pai açoitava o povo, ele agora jogaria escorpiões contra o povo. Sabendo disso, as 10 tribos, elas nomeiam Jeroboão como seu rei. E aí nasce as 10 tribos do norte, debaixo do reinado do rei Jeroboão. Roboão, o rei de Israel, o rei de Judá agora, porque só 2 tribos ficaram com ele, Judá e Benjamim, e ele tem a sua sede em Jerusalém, enquanto o outro reino em Samaria. Roboão, não aceitando a separação, ele planeja guerrear contra as 10 tribos. Ele não aceita perder todo aquele poderio que ele tinha.
Ele não aceita perder as 10 tribos, ele quer de volta as 10 tribos, então ele planeja guerrear contra as 10 tribos rebeldes. Ele reúne 180 mil homens preparados para a guerra de Judá e Benjamim, e ele então coloca esses homens em condição de partir para a guerra contra as 10 tribos, contra seus próprios irmãos, para poder que ele pudesse ter novamente o domínio sobre toda a terra. Ajudando ele fica Benjamim e Judá. Nessa hora em que Roboão mexe com os 180 mil homens para que eles lutem contra os seus irmãos, que é das tribos de Israel, Deus fala, Deus intervém. Está lá em 1 Coríntios 12, verso 22, 24, que eu peço para você abrir e entender a palavra. Verso 22, 24, Deus fala, Deus intervém. Diz assim: porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala, Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e fala a toda a casa de Judá, Semaías, e fala também a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos, o que está escrito aqui, os filhos de Israel, cada soldado volte para sua casa, porque eu, Deus, Jeová, que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Semaías, homem de Deus, foi levantado por Deus nessa hora para trazer uma palavra a Roboão e a todos os soldados e ao povo. Roboão escuta essa palavra, e Roboão entende que está errado, e Roboão atende a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, dizendo: não saiam para a peleja, porque tudo isso que está acontecendo vem de mim, vem de Deus para vocês. Roboão ouve essa palavra, Roboão atende o que Deus está dizendo, e Roboão dá ordem para que de fato os soldados não vão à guerra, porque Deus falou, e se Deus falou, tem que ser obedecido. A divisão do reino estava de acordo com a vontade de quem, irmãos? Estava de acordo com a vontade de Deus. Ouviu o que eu falei? A divisão do reino de Israel estava de acordo com a vontade de Deus. A existência de 2 reinos agora havia sido ordenada pelo próprio Deus. Deus queria a existência de 2 reinos. E agora Deus queria com isso, com 2 reinos, reino do norte, reino do sul. Ele queria dar oportunidade aos 2 reinos de provar sua fidelidade para com ele, a sua fidelidade para com a aliança do Senhor, para com o seu próprio povo. Às vezes, caminhos que se separam são ordenados pelo próprio Deus. Vou repetir. Às vezes, caminhos que se separam, você está sofrido por causa disso, separação? Às vezes, caminhos que se separam são ordenados pelo próprio Deus para provar a nossa fidelidade a Ele, Deus. Paulo se separou de Barnabé, Barnabé de Paulo, eram irmãos em Cristo e se separaram, e ambos continuaram como grandes homens de Deus. Roboão, maestro Edson Silva, recebeu a bênção de Deus durante 3 anos. Sabe por quê? Porque durante 3 anos Roboão imitou a Davi e a Salomão, monarcas ideais. Durante os 3 primeiros anos, Roboão foi fiel a Deus, obedeceu a Deus, ouviu a voz de Deus e disse: soldados, voltem para casa. Deus disse para nós não guerrearmos contra os irmãos: eu, rei, estou errado em mandar vocês guerrearem. Não vamos pelejar contra as 10 tribos de Israel. Ao fazer isso e tomar também outras atitudes durante 3 anos do seu reinado, 3 primeiros anos do seu reinado, Roboão viu o seu reinado progredir, viu a sua família crescer. A Bíblia registra o nascimento dos filhos de Roboão como um símbolo de sua prosperidade. Apenas durante os 3 primeiros anos que ele foi fiel a Deus, imitando a Davi, imitando a Salomão. Ele recebe a bênção de Deus. E Jeroboão? Jeroboão é rei, o povo fez ele rei, e Jeroboão, ele rejeita os sacerdotes levitas, porque os sacerdotes levitas tinham na mente o seguinte: olha, adorar a Deus em Jerusalém, nós não vamos deixar de sair daqui das tribos do norte e ir lá em Jerusalém adorar a Deus. Jeroboão tem medo.
Tem medo que o sacerdote levita, indo adorar lá em Jerusalém, onde é o reinado do seu oponente, adversário, que é Roboão, filho de Salomão, o povo pudesse também ir atrás. E então ele tem medo que o povo então se entregasse ao domínio do rei Roboão, indo o povo adorar a Deus lá em Jerusalém, porque os sacerdotes levitas não abriam mão de adorar a Deus em Jerusalém, onde entendiam que era o lugar certo no templo do Senhor. Jeroboão, então, ele rejeita os levitas, rejeita os sacerdotes, não quer saber mais dele. Jeroboão, então, ele constrói templos. Jeroboão faz um culto sincrético. Jeroboão, então, ele manda cunhar e realizar e fazer e construir 2 bezerros de ouro. E esses 2 bezerros ele coloca na cidade de Dan e de Betel. E ali ele diz, esse agora são os nossos deuses. Esses 2 bezerros de ouro são os nossos deuses, a quem vocês, povo de Israel, das 10 tribos, vão ter que adorar. Jeroboão faz mais. Jeroboão pega qualquer pessoa do povo e nomeia sacerdote de Deus, ou dos deuses que ele tinha cunhado, que são os 2 bezerros. Jeroboão simplesmente, ele abandona a fidelidade a Jeová, ao Deus de Israel. Enquanto Roboão, ele usufrui 3 anos de adoração e obediência a Deus, onde ele vê o seu reinado prosperar. Os sacerdotes e levitas desertaram para o lado de Roboão, largando Jeroboão. O mau governante leva o povo ao sofrimento. O povo queria adorar a Deus em Jerusalém. Era o costume deles no templo. Velho Testamento, irmãos, nós estamos falando aqui. Mas o rei Jeroboão não permitiu e deu ao povo deuses falsos para que eles pudessem adorar. O mau governante leva o povo ao sofrimento. O mau presidente, o mau prefeito, o mau governador, o mau administrador, o mau pastor, o mau sacerdote, aquele que é narcisista, que se adora se olhar no espelho e se exaltar no espelho, aquele que é sacerdote do seu próprio ventre, leva o povo ao sofrimento. É interessante nós interpretarmos a história passada para poder entender o nosso presente, enxergar o presente e vislumbrarmos uma ponta de esperança no nosso futuro. Eu vejo Deus como um Deus que é participativo, como um Deus que é interessado em nós. Eu vejo Deus como um Deus que é interessado no destino dos homens, sua criação. Eu vejo Deus como alguém interessado em ver se nós estamos sendo fiel a Ele e as suas alianças. E aí, você está sendo fiel a Deus e a aliança do Senhor para contigo em Cristo Jesus? Está sendo fiel? Depois dos 3 primeiros anos, o reinado de Roboão sucumbiu. Você conhece a história? Sabe o que aconteceu. Sucumbiu no pecado. O seu governo foi marcado, então, depois dos 3 primeiros anos, por abominação, perversão, idolatria e tudo mais que se pode imaginar de um desvio consciente. Pastor, o que é desvio consciente? Desvio consciente é aquela pessoa que sabe o que está fazendo quando está se desviando de Deus. Ela sabe que está errada, ela sabe que está indo contra a palavra de Deus, ela sabe que está agindo contrariamente à vontade do Senhor, ela está se desviando de forma consciente, ela sabe o que está fazendo, só que não tem forças para ir contra isso. Por quê? Porque ela alimentou mais a carne dela do que o espírito, do que o espírito. E quem alimenta mais a carne torna-se crente carnal. E quem alimenta o espírito é espiritual e tem forças para dizer não à tentação. Mas se você, meu amigo, minha amiga, está alimentando a sua carne, você não vai ter forças para ir contra a tentação. Ao contrário, a tentação vai te sucumbir. Tu virarás um crente carnal. Deus está atento aos seus, Evaí Cardoso, amigo. Deus está atento àqueles que são fiéis à aliança dele em Cristo Jesus. Então houve o desvio consciente de Roboão. Ele sabia o que estava fazendo e tudo era contrário à vontade do Senhor. 3 anos prosperando, 3 anos de bênção. Ele larga tudo que ele tinha, que Deus deu, para poder sucumbir ao pecado. O que ele faz, professor Roberto? Ele estabelece templos. Roboão
imitando Jeroboão. Ele estabelece templos, postes, ídolos em lugares altos. Esses templos eram administrados por prostitutas cultuais que supostamente num transe em relação aos seus deuses, elas mantinham relações sexuais com os ofertantes nos templos que foram levantados por Roboão. Até que Deus diz, basta, Fátima Fagundes, porque Deus, Fátima, tem uma hora que ele fala, basta. Tem uma hora que ele fala, tome cuidado com o basta de Deus. Tome cuidado. Porque quando ele der um basta na sua vida, o que você está fazendo de errado, tome cuidado. Porque ele é o Deus do amor e da justiça também. Até que chega o basta de Deus. Sabe como é que Deus age, Gabriel? Deus chama um ímpio, alguém que não conhece a ele. Deus usa e nerita ímpios para disciplinar o seu povo. Deus chama Sisaque, faraó do Egito, e envia a disciplina através de Sisaque, faraó do Egito. Sisaque, faraó do Egito, recebendo, na verdade, sendo comandado pelo próprio Deus, ainda que não soubesse, ele invade o reino do sul, reino de Roboão, destrói grande parte da cidade, rouba toda a riqueza da casa do Senhor em Judá, e leva os escudos de ouro que o rei morto Salomão havia feito. Sabia disso? Salomão fez escudos de ouro. Salomão era poderosíssimo. Não houve rei que tivesse maior glória e riqueza do que Salomão na terra. Salomão no seu tempo, mandou construir 200 escudos grandes, pesando 3,6 kg de ouro puro, e 300 escudos menores, pesando 1,8 kg de ouro puro. Isso em reais, nos dias de hoje, num cálculo aí muito ruim, porque eu não sou bom de matemática, o bom é Ricardo, eu tinha que falar isso com ele, daria 182 milhões de reais ou mais, Ricardo. Mas para ter uma ideia do dinheiro, eu falo isso. Esses escudos eram colocados em frente ao Palácio do Bosque, no Líbano. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versos 16 e 17, nos fala sobre isso. Eu vou ler para você. Primeiro Reis 10, 16 e 17. Diz assim: também o rei Salomão fez 200 paveses, ou paveses. O que significa isso, pastor? Pavês ou paveses são escudos de proteção. Fez 200 de ouro batido. 600 ciclos de ouro destinou para cada pavê. O que é ciclo, pastor? Unidade de peso. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo. O que é arratéis, pastor? Medida de peso. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Então nós temos aqui, na verdade, 200 escudos grandes e 300 escudos pequenos. Como é que ficavam esses escudos lá no palácio do bosque do Líbano? Na frente do portão do palácio. Os soldados ficavam lá, Zé Roberto, com os escudos de ouro, escudos grandes, 200, escudos menores, 300. Os escudos eram de ouro. Os soldados empunhavam os escudos. Quando o rei Salomão passava na porta do palácio, os soldados empunhavam os escudos de ouro. O sol batia no escudo e o ouro então refletia aquela luz fortíssima e era uma visão fenomenal. Quando Salomão, o rei, passava e todos os soldados com escudos de ouro levantavam o escudo em direção ao sol. Era um cerimonial maravilhoso, onde o rei passava mostrando toda a sua autoridade e pompa diante dos escudos de ouro. Sisaque roubou os escudos de ouro. Israel, ou Judá agora, não tem mais os escudos de ouro. Roboão queria dar continuidade ao cerimonial. Isso é interessante. Roboão queria dar continuidade ao cerimonial. Que cerimonial é esse, órgão? Cerimonial. 500 soldados, 500 escudos, 200 grandes, 300 pequenos, todos de ouro. O rei passa, os escudos são levantados, o sol bate e a luz. Refúgio naquele lugar. Pompa, autoridade e honra para o rei. Sisaque roubou os escudos de ouro. Deus enviou Sisaque, o ímpio, faraó do Egito.
Roboão queria dar continuidade ao cerimonial, resolveu então fazer uma coisa. Roboão então resolveu que se fizesse escudos no mesmo formato do escudo de ouro, só que o material seria inferior. Ele resolve fazer, já que ele não tinha mais o ouro e foi roubado, ele resolve fazer de bronze. Bronze é uma mistura de metais. Bronze não tem o mesmo valor que o ouro. Bronze é um valor inferior, ainda que tenha valor, bronze é muito inferior ao ouro. Mas, irmã Esther e irmã Nilda, foi isso que Roboão fez, escudos de bronze. Escudos de bronze, para ficarem brilhosos, têm que ser polidos. Não é ouro, é ouro puro. Ele queria dar continuidade ao cerimonial. Deus está falando com você? Ele queria dar continuidade ao cerimonial. Deus está falando com você? Ele queria dar continuidade ao cerimonial. Deus está falando com você? Roboão queria dar continuidade ao ritual. Deus está falando com você? Como acontece na vida dos cristãos hoje? O ritual. Elizabeth Cardoso, todo domingo, casa do Pai, de manhã e de noite. Não é assim? E é bom, não é? A gente gosta. Mas tem gente que vem por causa do ritual. Tem gente que o coração não está mais ouro puro, virou coração de bronze. Está seguindo apenas um ritual, um cerimonial, dando continuidade ao que sempre fez, vir na casa do Senhor. Roboão queria isso. Eu quero dar continuidade. Não há mais o ouro, então coloca esse bronze, mas eu quero os soldados postados. E quando eu passar, os escudos irão se levantar. Mas Roboão, bronze não é ouro. Não vai reluzir como ouro. Isso acontece na vida dos cristãos hoje. Como está a qualidade do teu culto a Deus? O teu culto a Deus é de ouro puro ou é de bronze? É um culto feito com a qualidade dos escudos de ouro que reflete o brilho da luz de Cristo? Ou o seu culto hoje é um culto rotineiro? Sem vida coral, sem devoção coral, mas parecendo o maestro Edson Silva, e eu creio que o irmão deve lutar contra isso, quando vê isso acontecendo nos seus grupos musicais que o irmão dirige, mas parecendo um escudo de bronze, igual à manutenção de algo que já se desvalorizou no seu coração. Talvez o seu culto a Deus, a Cristo, esteja desvalorizado no seu coração. E você vem para a casa de Deus e nada sente, nada percebe, e chega até a dizer, não senti nada no culto. Deus não estava lá porque eu não entendi nada, não senti nada. Deus está nesse lugar, a palavra dele diz isso. Onde tiver 2, 3 ou mais em meu nome, eu estarei presente. É a palavra de Deus. Você quer saber de uma coisa? Eu confio mais em Deus do que em você. Quando você diz que não sente nada aqui. Porque eu sei que ele disse, né, Fátima? Estarei presente. Então ele está. Então se ele disser para mim que não sentiu nada, eu não acredito em você. Eu acredito que ele está aqui. E se ele está aqui, acontecem coisas. E coisas lindas. Eu acho que você está com escudo de bronze. Eu acho que você está mantendo um cerimonial. Eu acho que está mantendo um ritual. Eu acho que você quer passar no meio dos soldados. E quer ver reluzir, mas não vai reluzir, porque não é ouro, para reluzir com a luz de Cristo. Quando eu leio essa história, o Espírito Santo de Deus me leva à compreensão de algumas verdades. Tudo que temos recebido do Pai, Deus nos deu salvação, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu nosso ministério, Deus nos deu uma família, Deus nos deu esposo, esposa, filhos e netos, Deus nos tem dado tudo, Deus nos deu um trabalho, Deus nos deu um emprego, Deus nos dá um dinheiro que mal ou bem, a gente paga as continhas de casa com dificuldade ou não, mas as contas são pagas, para alguns até sobra, e conseguem fazer viagens, conseguem passear, conseguem ter carros maravilhosos, casas na praia, louvado seja Deus se você tem tudo isso. Eu não sou contra nada disso. O que eu sou contra é você colocar isso na frente de Deus. Ele nos deu tanta coisa, ministério, salvação, dons, talentos, tudo chega até nós como ouro puro.
seja qual for a dimensão do seu ministério, se é dado por Deus, é Denise de ouro puro. Porque Deus te deu. Mas quer saber de uma coisa? Sabe qual é a nossa infelicidade? A nossa infelicidade é que o inimigo, ele quer, das nossas almas, quer transformar a preciosidade do nosso ouro em bronze, material inferior. Um somatório de metais, em bronze barato. Deus não quer adoração de coração que se transformou em bronze barato. Deus quer adoração de coração que é ouro puro. Um sintoma de quem se transformou em bronze é quando já não sente, presbítero Ricardo Evangelista, não sente mesmo a mesma paixão em fazer a obra de Deus. Se não sente a mesma paixão, o coração virou bronze. Quando ele só coloca em prática os seus talentos, ele tem talentos, e ela tem talentos, mas só coloca em prática os talentos quando isso vai se reverter em algum ganho financeiro para ele ou para ela. Coração virou de bronze quando a pessoa quer exaltação para o seu nome. Então, quando se é feita uma obra, e a obra é abençoada, e abençoa outras pessoas, essa pessoa chega e quer que o nome dela seja dito, que ela estava à frente daquela obra. Se o nome dela não for dito, ela fica triste com quem pegou o microfone e anunciou o sucesso da obra. Por quê? Porque ela quer a exaltação do não do nome de Deus, mas do nome dela. Coração de bronze. Coração de bronze. Quer a sua própria exaltação. Quer manter o cerimonial. Quer manter o ritual. Quer que tudo fique como antes. Não vai ficar. Porque antes já era ouro puro e agora é bronze. Não vai ficar. Quando eu entendo, como é que eu posso fazer para trabalhar e cooperar na obra de Deus, para que volte a ser ouro puro? Quando eu entendo que eu devo voltar a ter uma vida santificada. Santificada. Uma vida separada do pecado. Todavia, continuo com um pé na igreja e outro pé no mundo da devassidão. Será que esse é o seu caso? Ou o meu? Será que estamos com um pé na igreja e outro pé no mundo? Será que a coisa chegou a tal ponto que nosso entendimento está cauterizado, de tal forma que tudo que é dito nesse púlpito, você sentado ouve e entra por um ouvido e sai por outro? Peça a Deus para isso não acontecer. Não é, Evair? Peça a Deus para isso não acontecer. Lute contra isso. Lute contra isso. Porque Deus é um Deus que tem obra, Elizabeth Cardoso, que diz, basta. Eu até hoje só tenho a proteção de Deus porque me arrependo dos meus pecados. Porque se fosse pela vontade do homem, eu não estaria nessa igreja. Porque muitos já tentaram me tirar daqui. E eu amo a todos. Robão sabia que o ouro precioso já não existia. Entretanto, dia após dia, repetia a cerimônia do auto-engano, com escudos baratos que constantemente precisavam ser polidos para poder reluzir. Não era um ouro. E para disfarçar tem que polir. É igual o crente, está com coração de bronze, não está com coração de ouro. Então ele vai ter que polir, para poder mostrar ainda que é um cristão. Vai ter que lavar o rosto, pentear o cabelo, ficar bonito, bem arrumado, mostrar um sorriso no rosto, para mostrar que ainda tem uma coisa que não tem mais, porque virou fachada. O bronze tem uma particularidade, irmã Luciana, até perguntei vocês isso no carro hoje, de criar uma crosta esverdeada chamada azinhavre. Bronze faz isso. É uma oxidação natural desse material. Com o tempo, vai oxidando e o bronze vai ficando esverdeado. Esse azinhavre, esse esverdeamento, se for ingerido em manster, pode matar, porque é venenoso. É venenoso. Assim é todo aquele que se tornou um crente de bronze. Tornou-se um líder de bronze. Tornou-se um sacerdote de bronze. Tornou-se um pastor de bronze. Tornou-se um presidente de bronze. Tornou-se um prefeito de bronze. Tornou-se um governador de bronze. Tornou-se um administrador de bronze. Ele está envenenado. E quem estiver perto dele vai se envenenar também. Um líder de bronze está envenenado
e envenena os seus governados. Qual o conselho que ele pode dar? Nenhum. Está envenenado? Evaí, qual a oração que ele pode fazer? Não bate nem no teto, meu irmão. Deus conhece ele. Sabe que está todo errado. E sabe que não há sinceridade na oração dele. Mas para você, ele vai te enganar. Porque ele sabe orar, ele sabe falar. Os pensamentos dele, Ricardo Evangelista, são venenosos. Os olhos dele mostram esse veneno. Seus pés, suas mãos, sua mente, enfim, ele está azinhavrado. Pela maneira como ela senta, como ele senta, é possível ver isto. Pela maneira como está em pé, é possível ver isto. Basta olhar nos olhos. E olhando nos olhos, você vê o crente azinhavrado. Nessa hora, alguns abaixam a cabeça. Outros olham. Alguns se opõem ao que é dito e olham. Outros sentem que estão equivocados, abaixam a cabeça. Mas eu não quero que você me olhe e nem abaixe a cabeça, eu quero que você mude. Eu quero que você volte a ser ouro puro. Eu quero que você volte a ser ouro puro. Eu quero ver você reluzir como reluzia antes. A luz de Cristo em você. E as pessoas vendo que você era homem e mulher de Deus. O Senhor nos tem chamado, irmão, para o ministério, sabe o quê? De ouro puro. Sem contaminação das coisas deste mundo. E para isso nós temos que ser vigilantes, temos que ser coparticipantes, irmãos, uns com os outros. Não podemos seguir a vida de engano e de frustração que seguiu o rei Roboão. Roboão tornou-se o rei do escudo de bronze. Tira o escudo. Roboão tornou-se o rei crente de bronze. Estava interessado somente em manter o cerimonial e o ritual. Deus não tem prazer em solenidades e rituais vazios. Deus não tem prazer em mãos levantadas que não expressam um coração santo dedicado ao Senhor. Deus não tem prazer em quem toca, em quem canta, em quem fala, em que o coração não está voltado para Ele, o Senhor Deus. Deus não tem prazer em gente que não se arrepende, quer se manter no erro. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer em crente que está com coração de bronze. Deus quer ver o seu coração novamente transformado por Ele, Deus, no Espírito Santo, em coração de ouro puro. Deus quer ver você dizer a Ele: Senhor, o meu coração virou bronze. Faz ele voltar a ser ouro, Senhor. Deus quer que você fale isso para Ele. Qual a qualidade do nosso culto ao Senhor? A qualidade do meu culto a Deus tem de ser de ouro puro. Mas aí, para terminar a mensagem, há uma questão. Que questão interessante, presbítero Ricardo, presbítero Carlos Peixoto, presbítero Jaime, presbítero da Casa do Senhor, presbítero Roberto. Que questão interessante. Nós tínhamos aí 200 escudos grandes, 3,6 kg de ouro puro. Nós tínhamos 300 escudos pequenos de 1,8 kg. Bom, então um escudo de ouro é maior do que o outro. Então deve ser mais valorizado que o outro. Talvez você pense isso. Meu coração de ouro puro, e eu sou um crente muito melhor do que o meu irmão é, do que minha irmã é. Porque eu sou mais chegado na palavra, eu sou mais chegado na oração, me ajoelho de madrugada, busco a Deus, eu sou um crente dos escudos maiores, escudo grande de ouro. O meu irmão também é crente, está no espírito, mas o escudo dele, né, Esther, é menorzinho. Até entre nós tem isso, Esther. Até entre nós tem isso. Tem gente que quer ter o escudo maior. Então vou te dizer uma coisa aqui, vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não importa qual seja o tamanho do seu escudo de ouro, o que interessa é que nesse escudo seja refletida a magnífica glória do Senhor. Portanto, os escudos de ouro são iguais. Deus te abençoe. Paro por aqui, porque se continuar, vai ser o homem falar. E parando aqui, Deus falou.